Connection Delight, o podcast da Florida Connection, onde você conhece pessoas incríveis, com histórias maravilhosas, fascinantes, que você fica morrendo de vontade de saber cada vez mais. Mas antes de apresentar hoje o nosso convidado, não esquece, gente, se inscreve no canal, aperta a campainha, porque toda segunda-feira, à noite, 7 horas, a gente tem uma história nova para contar para vocês. Então vamos lá, gente. Hoje vocês vão conhecer um empresário que tem sido um super parceiro da Florida Connection. E no meio da conversa vocês vão saber quem é. E estamos aqui hoje com Maruan Baracate, dono da Levita, que é uma empresa de móveis planejados, mas vou deixar você contar. Maruan, seja super bem-vindo, viu? Muito obrigado, Rosana. Muito lisonjeado pelo convite e muito feliz de estar aqui. Todo mundo falou que você tem uma história linda para contar. Falei, então vamos aproveitar. E ele tem quebrado 1000 galhos, vou contar depois para vocês. Mas olha, nosso bate-papo, ele vai por 3 perguntas principais, né? De onde eu vim, para onde eu estou e para onde eu vou. Então, começa com essa primeira pergunta. Maruan Baracate, de onde você vem? É profundo, hein? Começamos profundo. Bom, eu sou nascido e crescido em São Paulo, até os meus... Capital, São Paulo, capital. Filho de imigrantes do Líbano, então filho de libaneses. Você cozinha comida libanesa? Cozinho. Uau, cozinho. É uma das melhores, hein? E cresci comendo comida árabe, que minha mãe sempre fez maravilhosamente bem. E você fala árabe? Um pouco. Eu vi você puxando um bate-papo com mango aqui. Agora na verdade, em casa, quando eu cresci, em casa, meu pai só falava árabe com a gente, né? Então, você vai pegando, assim, né? Meus irmãos todos mais velhos falam muito melhor, assim, eles falam perfeitamente. Enfim, eu dou uma engasgada, mas porque falo. Você contou agora há pouco que você raspa de tacho. Sou. O último raspa de tacho a gente já vai... ou é um super mimado, vamos descobrir, ou é um largado, mimado, coitado. Não, eu fui bastante mimado, 14 anos de diferença da minha irmã. Então, eu tive 2 mães, 3 pais, então fui bem mimado. Tive uma infância bem... Fui muito amado, assim. Isso é muito legal. Sem dúvida. E aí, de onde eu venho? Quando eu tinha meus 26 anos de idade, depois eu vou contar um pouquinho da Levita, mas durante 10, 11 anos eu abri minha primeira loja de móveis, eu tinha 17 anos de idade, 16 para 17, em São Paulo. Nossa, sim, cedo! Aonde? Ficava no centro de São Paulo, ficava lá na Rego Freitas, ali próximo a Amaral Gurgel. Que legal! Era aquelas lojas de móvel popular, você abria aquelas portas de ferro. Sei. E punha metade da beliche para fora. Que joia! Tinha 17 anos, mais ou menos. Como é que te deu essa coragem, ou essa vontade? Olha, acho que Você estudava ainda? Acho que eu estudava. Tinha acabado de entrar na... Eu acho que eu tinha acabado de terminar o high school, né? High school. Colegial. E aí eu fiquei acho que foi mais ou menos nessa época. Mas exatamente, foi 1995, 96, mais ou menos. E aí fiquei por 11 anos, né? Depois abri algumas outras lojas aí na área de planejados, a gente saiu de lá do centro de São Paulo. E aí um certo dia, em 2004, isso me deu uns 5 minutos, assim, eu não queria mais ficar no Brasil. E fui para Moçambique. Nossa, verdade! Fui para Moçambique. E aí lá em Moçambique, e o meu background, né, é de informática, eu sou formado em processamento de dados, né, então eu nunca tinha trabalhado na área, mas sempre gostei muito disso. Então eu fui para lá para fazer outras coisas, eu fui tentar prospectar, ainda na visão de tentar talvez exportar uma operação de móveis para lá e tal. Mas aí surgiu uma oportunidade, eu fiz uma consultoria de 6 meses lá para as Nações Unidas, para a ONU, e aí eu... De informática? Na área de informática, na verdade, o que antigamente chamava-se de inclusão digital. Então o desafio era fazer a formação de acho que 60 jovens em alguns estados do país lá em Moçambique,
E o desafio era eles precisavam fazer uma rede de comunicação entre eles. Eu estou falando de 1900, eu estou falando de 2004, tá? Uhum. Nem internet tinha lá, aquela internet de escada ainda. Sim, era 20 muito anos ruim. atrás. Exatamente. E o desafio era fazer esses jovens se comunicarem. E eles nunca tinham visto nem computador na frente. Então, a minha missão era façam eles se comunicar. Então, eu tinha que pensar desde a formação para eles, como é que eu ia fazer a formação deles aprenderem a usar o primeiro computador, aprender a usar as coisas básicas, depois aprender, entendeu? Eu fiquei 6 meses fazendo isso e me apaixonei por isso. Você sabe que eu tenho uma história parecida? Ah, é? Vou te contar por quê. Eu fiz USP, estudei na USP. Uhum. E eu estava assim, terminando a faculdade e ia começar a trabalhar lá, quer dizer, não sabia direito o que ia fazer, e descobri que a USP tinha comprado 2.000 computadores, microcomputadores, naquela época. E ia distribuir pelas universidades, pelas faculdades lá dentro da USP. E uma mulher que era da Faculdade de Humanas, Faculdade de Letras e Filosofia lá, da USP, falou assim, cara, eu vou perder esses computadores porque vai pegar a poli, vai pegar matemática, e eu vou dançar. Então ela fez um projeto, apresentou para a reitoria e criou um centro de informática. E eu fui a coordenadora desse centro de informática, onde a ideia era treinar alunos, professores e funcionários em DOS, Word, mesmo, né? Sabe? Tabela de planilha, que era Lotus 1, 2, 3, isso daí. E eu trabalhei lá quando terminei a faculdade. Olha que legal. Foi mais ou menos meio que inclusão também, né? E não deixa de ser. Mas o que eu trabalhava era muito nisso mesmo. Aí depois, enfim, assim, só é uma história longa, mas encurtando um pouquinho. Aí eu voltei. Depois me chamaram para voltar. Eu fiquei 6 meses, voltei para o Brasil, deu nem 2 meses, me ligaram se eu não queria voltar. E aí eu voltei e me apaixonei por isso. Eu passei uns 2, 3 anos só viajando o país e fazendo esses treinamentos, essas inclusões. Então, nas situações assim, o Bill Gates doou, a fundação dele, né, Bill e Melinda Gates, eles doaram 100 computadores para uma escola. Que legal. Lá na divisa com Zimbábue e com Malawi. Então, minha missão era, vai lá e faz acontecer. Porque o presidente da República vai inaugurar a escola daqui a 1 mês. E que bárbaro! Eram coisas assim. Então, eu tinha que ir. Chegava lá, não tinha infraestrutura nenhuma, eu tinha que cuidar de tudo. Nossa, eu lembro de eu viajando em uns aviões, aqueles aviões de 6, 7 lugares, 8 lugares. Teco-teco, né? Que você viu o piloto, assim, pilotando assim na sua frente. Que horror, que medo. Eu viajava com cabos de rede, com calhas, tudo, eu tinha que fazer tudo. Então, a missão era essa, era fazer os meninos e meninas se incluírem digitalmente. Agora, o que eu tinha que fazer para acontecer era comigo. Né? Uau, que bárbaro, hein? E aí no final, eu fiquei 18 anos fazendo isso, né? Até quase 2 anos atrás, foi recente. Eu saí para me focar na Levita, que eu vou falar um pouquinho já. E aí, em 2012, eu fui transferido para Boston, né, que era a sede da agência que eu trabalhava. E aí eu vim, na época... Que era uma agência das Nações Unidas que fica a gente na verdade, trabalhar com fundo do governo americano, principalmente, né, 90% do nosso budget vinha do USG, do governo americano. E muitos, assim, a gente trabalha juntamente com algumas agências das Nações Unidas, né? Então, eu trabalhava mais na área de family planning, então era uma agência que trabalhava muito com essa parte, saúde materno-infantil, então Quer dizer que da África você veio para os Estados Unidos? Eu vim para os Estados Unidos. Morar, para trabalhar nesse lugar? Vim para trabalhar em headquarters, para trabalhar na sede, né, em 2012. Fantástico. Porque na época a gente começou bem pequenininho em Moçambique. Quanto tempo você ficou em Moçambique, então, no total? Eu fiquei quase 8 anos em Moçambique. Caramba! Você viajou a África inteira? Quase toda. Nossa, isso é uma coisa que eu gostaria. Eu só conheço Marrocos e mais nada. Não, quase toda. Porque a gente tinha operação em 26 países, né? E a maioria África eram uns 20. E aí na Ásia tinha Bangladesh, Nepal, tinha Índia, Paquistão. Que fantástico! Eu sei que assim, em 2012 a gente veio para cá, fui transferido. Eu conheci minha esposa lá em Moçambique. Ela é de Curitiba, né? A gente se conheceu, ela também era da área de saúde. Que legal! Então nos conhecemos lá. Mas você deu um salto da área informática para saúde.
Na verdade, não, é que eu trabalhava na área de saúde. Eu saí de lá como diretor de tecnologia, diretor de IT, né, de TI. Mas a agência que eu trabalhava era de saúde pública. Entendi. Não que eu sou não é o meu background, não é a área de saúde. Entendi. A minha esposa ela é bióloga, né? Mas a gente se conheceu lá, e nós tínhamos a Valentina, a minha filha de 13 anos, ela nasceu lá, e aí bem assim, veio para cá, tinha 8 ou 9 meses, mudou para Boston. Ficamos lá uns 2 anos, a minha esposa não se adaptou muito, né? Por que será, né? Ela não se adaptou. Por causa do frio? Acho que do frio, eu acho que ela sempre foi muito ativa, assim, As atividades. E aí ela enfim, talvez o lance dela ser mãe, eu viajava muito, então ela ficava muito sozinha, né? E é uma mudança muito brusca, né, de Moçambique culturalmente para os Estados Unidos. A gente morava em Cambridge, que é onde tem a Universidade de Harvard. Era um lugar lindo, maravilhoso, mas ela era muito sozinha, né? Então eu viajava muito, ela ficava com a Valentina, minha filha, com 1 aninho e meio, 2 anos ali, né, de idade. E aí a gente voltou para o Brasil, eu consegui fazer um arranjo, né, que minha esposa falou, eu vou embora, não vou ficar aqui. Você falou, não, e ela engravidou da minha segunda, da Olivia, ela falou, agora realmente eu estou indo para o Brasil, porque pelo menos eu tenho apoio da minha família, né, que você não para em casa. E aí aí eu consegui fazer um arranjo que eu ficava remoto, então eu ia para lá, na verdade eu estava no Brasil, aí vinha para cá, passava 1, 2 meses aqui, ia para o Brasil, ficava 3 semanas, ia para a África, não parava em casa. Aí passou uns 2 anos assim, aí voltamos de vez, e aí hoje minha mulher não troca aqui por nada, hoje ela está super adaptada. Mas para Orlando mesmo, você faz quanto tempo que tá? Faz 3 anos e meio, eu vim no meio da pandemia, assim, você veio naquela ocasião que todo mundo veio para cá. Muitos vieram do norte para cá, exatamente. Entendi. Foi porque os escritórios fecharam, né? Em dado momento fechou definitivamente. A gente tinha um escritório em Washington, D.C., o outro em Boston, fechou de D.C. primeiro. For good, assim, não ia... Por causa da pandemia? Por causa da pandemia. O pessoal foi colocado remoto, quem era baseado em Washington, né, em D.C. Eu me reportava a Boston. Aí passou um tempo e falaram, olha, você pode ficar remoto, então não há necessidade de ficar 100% remoto. Falei, então eu posso me mudar daqui de Boston, porque é muito frio lá, né? Muito frio. E aí surgiu a oportunidade de comprar uma casa aqui. Aí vim para cá em 2020, né? A pandemia foi em 20, eu vim em junho de 21. E aí estou aqui há 3 anos e meio, feliz da vida daqui. Orlando, eu acho que é o lugar que eu quero ficar. Gente, essa época do ano, né? Nós estamos no outono, no comecinho de dezembro. Nós fizemos o Thanksgiving do lado de fora, ninguém morreu de calor, aquele sol delicioso. Foi muito gostoso, muito gostoso. Isso em Boston é impossível, já pegava neve nessa época do Thanksgiving. Imagina. E aí você mudou para cá, não trabalhava mais, ainda estava com a ONU? Não, fiquei por 2 anos, 1 ano e meio, né, basicamente, faz quase 2 anos que eu saí. Mas logo que eu mudei para cá, desculpa, eu conheci o Alan, né, que hoje é meu sócio, a gente é sócio em algumas coisas juntos, e a gente comprou uma pizzaria, a gente queria investir, um dia chegou e falou, eu quero investir. Nós chegamos para o Crisão e para o Renan, na verdade eu conheci o Renan nessa ocasião. Você conheceu o Renan por acaso? Quando a gente comprou a pizzaria, eu e o Alan. Tá. Que a gente chegou pro Christopher e falou, Christopher, a gente quer investir, né? Aí eu lembro um dia que a gente teve uma reunião na casa dele, eu, o Alan e o Crisão, e ele mostrando o que tinha de opções para a gente, de negócios, né, que estava no mercado. E no final nós compramos uma pizzaria, aqui em Kissimmee, né, aqui na região de Orlando. Então, temos a pizzaria, e só que... Você ainda tem? Ainda temos, né? Que legal. Tem ainda. Tá lá, tá. Ela se anda sozinha, ela tá super bem. É bem... Para quem não lembra, assim, o Cris e o Renan são sócios, mas eles são corretores aqui da Florida Connection na área de, justamente, compra e venda de negócio, na área de business brokerage e também aluguel de warehouse, né? Dessa parte comercial, né? Exato, exatamente. Eles são lindos. E aí? E aí, a Levita, da onde surgiu a Levita? A Levita, na verdade... Nós já estamos onde nós estamos agora, Agora né? onde nós estamos, Okay. né?
Então, por parte da família da minha esposa, que tem a fábrica lá na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, a gente... a família dela já estava tentando me cutucando, porque eles queriam trazer essa operação para cá. Eu falava, não, eu não quero voltar para esse ramo, eu não quero voltar para esse ramo. Aí, assim, eu e o Alan, a gente conversou bastante, falou, vamos fazer? Vamos. E aí a única condição que eu coloquei vamos sentar, vamos alinhar. Eu lembro que eu peguei um avião, eu e o Alan, fomos lá para uma reunião lá na fábrica, lá em Bento Gonçalves. Eu sentei com o pessoal lá e falei assim, olha, eu topo desde que a gente tente pensar alguma coisa que seja diferente. Tudo que eu não quero é abrir só mais uma operação de imóveis planejados, como muitas que tem aqui no Brasil e quanto muitas que estão começando a ter lá na Flórida e tal. Então a gente conseguiu desenhar uma coisa bem legal, um conceito. O conceito que a gente tem lá, por exemplo, você já foi lá bastante, por exemplo, não é uma loja, é mais um estúdio, é mais um espaço. É uma área de convivência. Uma área de convivência, né? É muito legal. Tem sala de reuniões, tem uma área de suporte de cozinha, para você fazer eventos. A gente já fez espaço gourmet que fala. Exato, chique. A gente já fez vários eventos lá. Exato. A gente faz negócio assim, sentado naqueles sofás ou em torno da mesa. Então, a ideia realmente da Levita é ela trazer. Na verdade, a gente foca bastante mais no B2B, mais no arquiteto, no designer, no realtor, que aí eu já vou chegar como é que chegou o Renan e o Clisão, eles se juntarem a nós. Então, esse conceito, né, de oferecer uma solução holística para o profissional, e o profissional, quando vier com o cliente dele lá, ele consegue ter o que ele precisar lá, a customização que a gente é capaz de fazer. Nós temos alguns diferenciais, então a gente precisa descobrir quais eram esses diferenciais. Muito bom de se usar, né? Porque tem... Mas ainda assim, só o showroom, se fosse pensar só no showroom em si, ainda assim não era suficiente para mim. Eu ainda precisava achar o que eram, quais eram os diferenciais que a gente poderia oferecer. Então, a gente achou 3, né? 2, assim, principalmente. Um deles, a gente percebeu que o nosso prazo de entrega... Porque a gente não tem ninguém entre a gente. Então, nós somos a fábrica. Então, a gente consegue ter um controle maior na cadeia de produção. Uhum. Então, com isso, a gente consegue prazos que é super diferenciado. Nem no Brasil a gente consegue esses prazos. É incrível. Eu ia te perguntar como é que você consegue. Porque eu acho que realmente o que me chamou a atenção, quando a gente começou a ver as primeiras apresentações, era... velocidade de entrega e preço. Você tinha as duas coisas, bem diferentes do que a gente estava vendo na concorrência. O preço foi até um acidente, a gente até nem focou em preço. Por acaso nós temos um preço super competitivo, né? Mas isso não foi um dos focos, a gente conseguiu chegar nessa margem bem atrativa para o cliente, mas a gente focou bastante no processo, quais são os processos que a gente precisava para poder ter um prazo de entrega. A gente consegue entregar a partir de 30 dias. E eu não estou falando de móveis modulados, eu estou falando de móveis totalmente customizados, marcenaria em escala industrial. Então, a gente faz o projeto para você, ou o seu arquiteto traz o projeto para a gente consegue customizar 100% o seu projeto, e a partir de 30 dias está chegando na sua casa para começar a montagem. Né? Então... claro, foram 30 dias vindo de aéreo, mas enfim, a gente tem essa capacidade mecânica. E mesmo de navio, que é o mais comum, 60 dias, esse é o nosso prazo. Em até 60 dias, já entregou até antes. Então, esse é um diferencial que aí eu falei, poxa, ok, esse é um diferencial bem interessante. O segundo, que também é bastante importante, é a capacidade que a gente tem de customizar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que tem sido muito comum nos nossos projetos. Móveis curvos, né? Móveis orgânicos. Então está super na moda você fazer... O que é um móvel orgânico? Orgânico que não tem um formato... por exemplo, a gente fez recentemente 3 casas de vacation que nós fizemos com o nosso próprio MDF, a madeira, desenhamos o Mickey e a Minnie, por exemplo. Cortando shapes, você vai fazendo shapes, e não era exatamente redonda, a gente consegue fazer a parte de engenharia, e tudo isso não é nada manual, é tudo engenharia de máquina mesmo.
A gente tem um parque fabril capaz de fazer isso. São poucos que conseguem fazer isso no Brasil. Aqui, pelo menos na Flórida, eu não conheço ninguém que consiga fazer. Então, muitos profissionais nos procuram por esse diferencial, por exemplo. Você sabe que hoje de manhã eu estava conversando com uma moça que mudou de Massachusetts para cá. E o marido dela, ele tinha uma empresa de construção lá no norte. E aqui, ele arrumou um trabalho com o Epic, que é o novo parque da Universal, né? E aí ela estava me contando que eles fazendo toda a parte de carpintaria. Que legal. O projeto. E que ele acabou um projeto que ele tem um barco preso no teto. É extremamente customizado uma coisa dessa. Sei que você não está falando disso, mas você quer dizer de coisas também diferentes, né? Quando você falou da Disney, do Mickey e tal. Até isso, por exemplo. Isso é um exemplo. Então, o que você falou, por exemplo, quando você faz algo tão customizado assim, normalmente você precisa procurar um carpinteiro para fazer. Então, eu costumo até brincar falando que nós somos carpinteiros, nós somos marceneiros, mas em escala industrial. A gente faz projetos assim. Então, por exemplo, a gente faz um pouco de hotelaria também, principalmente na costa oeste, aqui dos Estados Unidos. Então, os quartos em si são padrões, assim, de quartos, né? Mas, geralmente, as recepções, a gente faz o logotipo da bandeira do hotel, a gente faz tudo com o mesmo material do balcão, por exemplo. Esse tipo de customização... Eu não sabia que você fazia isso. Fazemos. Tá, como é importante um bate-papo mais assim, né? A gente fica preso naquilo que é o básico, né? Armário, closet... Exatamente, então, exatamente isso que eu queria fugir, desse comum. Então, quando você traz um projeto para... Que isso nos Estados Unidos é muito comum, né? Você ficar naquele modulado. Né? Então, que na verdade, você que tem que se adaptar às modulações existentes das marcas que tem, né? A gente faz ao contrário, a gente se adapta. Por isso que a gente gosta muito de trabalhar, a gente atende o consumidor final com prazer, a gente tem uma equipe que pode dar esse apoio também, se ele não tiver arquiteto, não tiver designer. Mas se o designer, o arquiteto já traz o projeto para a gente vai executar aquele projeto com uma fidelidade impressionante. Tão boa quanto um bom marceneiro possa fazer aquilo, só que num prazo que o marceneiro não consegue, porque ele não tem a capacidade mecânica que a gente tem. Quando você falou que você já tem cliente na costa oeste, então você escolheu Orlando como a sua corporate office, né? A sua base é aqui. Mas você já está atuando nos Estados Unidos inteiro? Então? Já estava antes de abrir a Levita, porque a Levita é um projeto, né? A Levita, tanto que ela chama Levita Concepts. É verdade. Então é um projeto. Esse projeto... de oferecer essas soluções e não focar tanto no produto em si, porque o produto, Rosana, é tudo igual, a mesma madeira, qualquer uma das fábricas que você conhece é a mesma madeira. As ferragens, a dobradiça, o puxador, são os mesmos, não muda, né? Às vezes eu tenho concorrente que fala assim, o meu produto é melhor que o outro. Não é igual, é o mesmo produto. O que muda realmente é o processo, é como você... produz aquilo, como é que você oferece aquilo para o cliente, como é que você transcreve o projeto do cliente em realidade, como é que você faz aquilo virar real. Então, o projeto Levita é de replicá-lo. Então, aqui em Orlando, aquele espaço que você conhece, a gente vai abrir uma operação em Miami também agora, até o final do primeiro semestre, agora em 2025, replicando o mesmo modelo daqui. Não posso falar muito ainda, mas tem mais uma outra operação que vai acontecer aqui na região de Orlando. Não é bem aberta ao público, mas uma parceria com um pool de construtoras. Né? Então, legal! No mesmo conceito assim da Levita, um espaço Levita, né? De você oferecer o mesmo Esse nome, conceito. Hein? Muita gente pergunta Levita. O Levita vem de levitar mesmo. Vem de levitar? Vem de levitar. De levitar, de elevar. De suave, de leve, de gostoso. De elevar, exatamente, tudo isso que você acabou de descrever. A gente contratou uma empresa para ajudar a criar a marca, né? E durante esse exercício foi gozado. A gente às vezes complica muito as coisas, né? A gente fez vários exercícios e todos os nomes que apareciam ninguém aprovava, né? Então, a gente estava exercícios complexos que a gente fazia para tentar chegar com o nome. E um dia, do nada, estava eu e o Alan, né, e até foi uma ideia do Alan. O Alan olhou para minha cara e falou assim, Levita. Aí Levita, a gente trouxe para o pessoal. Né, e é com 2 T's, né? A gente fez com 2 T's, exatamente. Os 2 T's
para fazer que, na verdade, os dois T's ele imita um pouco o pi do infinito. Então, verdade. é para trazer esse conceito de as possibilidades são infinitas e de elevar o seu espaço, de ser leve. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia falar do pi. Do pi. 13, 14, 16, E sei aí lá o que vai, mais, né? né? Não tem fim, né? Mas é dar essa questão do infinito, as possibilidades que você tem são Que infinitas. legal. E o meu Connection, você viu que é com 2 N's e X, né? Não é também o Connection tradicional. E também fui atrás de umas informações, é uma forma arcaica, do inglês arcaico mesmo, que vem legal, do né? X, Quando a gente põe um pouco de história, né? Exatamente. De pensamento também, né? Para criar um nome desse, foi muito legal. Ele tem um significado quando você... E a complemento, né? O concept, que é para mostrar que realmente é um conceito, que é um conceito. Né? Então, no nosso roadmap, assim, o nosso plano, agora 2025, se consolidar ainda mais aqui em Orlando, com essas 2 operações e mais Miami, e a partir de 2026 a gente começar a replicar para fora da Flórida. Então, porque na verdade é assim, no meu entendimento, o fato de vocês terem a fábrica no Brasil não importa onde você esteja localizado. Você tem que ter uma bela equipe de vendas, né? É claro que o espaço, né, o espaço conceito da Levita ajuda pra caramba, mas quando você falou Califórnia, porque deve ser pra lá, né? Para aquela região da Califórnia. Mas aí, quando você trabalha na operação, por exemplo, de cutelaria, aí o produto é importante, a forma, é como você vai fazer aquela venda. Aí não é muito um conceito, é uma operação um pouco diferente, né? Aí é preço, é prazo, a competição é bem diferente, né? É bem apertada, a margem, assim, você não pode ter um prego de erro. A não ser que seja uma marca de design, assim, né? Mas o que o pessoal chama de soft goods, né? Que é a parte, sei lá, às vezes eles têm hotéis aí que pagam, sei lá, $10 mil numa poltrona de design para ficar na recepção. Mas, assim, o preço que eles pagam nas camas ou na parte dos móveis dentro dos quartos é bem apertado. Então, é uma concorrência é um outro mercado, é um outro tipo de operação, né? Então, como a gente tem a fábrica, a gente consegue ter outros braços. A gente tem outras operações também que a gente faz junto à fábrica, de móveis mais baratos, com construtoras. Mas isso foge um pouco da Levita. A Levita, como conceito, essa é o que a gente está focando bastante, apostando, eu diria que 90% das nossas fichas. Você já está quase respondendo a minha última pergunta, que é para onde vamos. Então, pelo visto, é a expansão da Levita, né? É a expansão da Levita, replicá-la e a gente espera estar em... Não vou ser tão pretencioso falar em todos os estados americanos, mas pelo menos... Tem que pensar grande, cara. Tem que pensar grande, mas eu gosto muito de pensar... nunca fico preso no hoje, eu sempre fico... eu sempre penso bastante no futuro, eu gosto de me planejar bastante, mas assim, eu gosto também de ter uma base sólida, né? A gente recebe, o Crisão e o Renan, por exemplo, eles que estão aí nesse mercado, eles trazem às vezes ofertas, o pessoal quer abrir franquia da Levita. A gente já recebeu 4 ofertas, a gente inaugurou esse showroom em março. Eu sei. De março para cá, a gente recebeu 4 ofertas para ver. Você já teve quantos eventos lá? Quantos? Foram vários. Né? Hosted. Não, tantos eventos. Nossos são 5, sei lá. Acho que até mais. Então, a gente aposta exatamente nisso. Você falou de ter uma boa equipe de vendas. Você sabe que até nem nisso a gente aposta muito, né? A gente aposta mais nas parcerias. Eu prefiro... muito mais convidar vocês, por exemplo, para ter um evento lá. A gente faz um evento com grupos de arquitetos, tem o AD Club, por exemplo, que é um grupo parceiro que tem designers e arquitetos brasileiros aqui em Orlando. A gente faz alguns eventos com eles, a gente convida... Como é que chama? AD Club. Que legal. É um grupo bem legal, acho que são 50 ou 60 profissionais, só brasileiros aqui na região da Central Florida. Só de brasileiros. Nossa, eu estava vendo o nosso grupo de corretores, outro dia tem 352. Tá vendo? E tem um monte de gente que eu sei, que eu conheço, que não está no grupo. Você está falando de arquitetos brasileiros? Arquitetos e designers brasileiros que atuam aqui na região de Central Florida. Eu preciso te apresentar meu primo e minha prima. Por favor. São 2 arquitetos, eles vieram para cá com ela fazendo o mestrado dela na UF. Hoje ela trabalha para uma empresa americana que faz projetos de hotelaria.
Eles estão construindo The Grove, sabe? A fase 2 do The Grove. Sei. Ela é a que está cuidando disso. Será um prazer. Deixa eu conversar com ela às vezes. Às vezes a gente consegue até fazer uma parceria. É isso que a gente busca. Deixa eu apresentar o Daniel, então, também. Pode, olha, que legal. Isso aqui é Connection Delight, gente. Você está entendendo? É business e amizade e histórias fascinantes. Que eu amei essa história de África, Estados Unidos, Brasil. E aí é um pouco nômade, né? Deixa eu te perguntar, o que você já... É março, né? Que eles abriram oficialmente. Qual o projeto assim, mais diferente que você já fez? Tem alguma coisa que chamou mais atenção, assim? Que é uma coisa que você tenha... Projeto mais diferente? Eu acho que diferente talvez tenha sido essa casa que a gente fez lá no Bela Colina, que tem esses componentes dos personagens da Disney. Acho que ela foi a mais diferente, não foi... aliás, a casa inteira foi feita por uma outra empresa, tá? Não foi nem a gente que fez. A gente foi chamado justamente porque nós somos os únicos que fazemos esses móveis orgânicos. Orgânicos. Exato. Então, acho que o projeto ficou lindo e acho que aí está um pouco a diferença. Por que essa empresa não fez tudo? Porque realmente aqui na região não tem ninguém que faça isso. Mesmo no Brasil é difícil achar. Então a gente foi chamado para fazer exatamente isso. E quando você fala da fábrica, Bento Gonçalves, fala um pouco dessa fábrica que sustenta toda essa estrutura que você pode, ter toda essa flexibilidade de design, de tudo. Como é que funciona? Olha, a fábrica, ela vai completar agora 50 anos, né? Agora em 2025. Que é da família, né? Que é da família da minha esposa. É uma fábrica que ela tem 30 hectares, se eu não me engano, são 14 hectares de área construída. Assim, é bem grande. E está expandindo. A gente está construindo mais 2 pavilhões e tem mais 2 planejados agora para o ano que vem. Terreno não falta. Tem terreno ali, dá para triplicar, quadruplicar a fábrica se for preciso. E mão de obra? É difícil? É um desafio. É um desafio, tanto lá quanto aqui. Eu ia falar, porque acho que pra gente, assim, na minha área de property management, por exemplo, né? Eu precisei trazer a Dani de volta, trabalhou 6 anos comigo, eu fui atrás da volta, porque não tem mão de obra, né? A mão de obra sempre, eu acho que quando você coloca lá, né, você vai fazendo o seu plano de negócios, quando você chega na parte humana ali, é a parte, acho que, mais complexa. E a parte, você consegue automatizar a maioria dos processos, né? Mas tem uma parte, um componente humano ali que você precisa de uma mão de obra. Então, lá na fábrica, por exemplo, a gente produz mais de 7 milhões de peças por ano. Então, é uma produção grande. Nesse momento, agora, nesse final de ano, a gente está trabalhando com 3 turnos. 24 horas por dia a fábrica não está parando, são 3 turnos. Caramba! E o principal cliente é o Brasil? O Brasil, nós temos 44 lojas no Brasil, né? Vocês têm loja lá? Tem, no Brasil inteiro. Não sabia, que fantástico. No Brasil inteiro. Aí são lojas de planejados no padrão que a gente conhece, tradicional. Esse conceito Levita, inclusive, está sendo estudado até de talvez fazer um conceito parecido no Brasil. Esse conceito de ser um espaço holístico, de oferecer uma solução um pouco mais integrada. É quase uma mini casa-cor lá que você tem. Olha, você tem os vários espaços, assim, né? Espaços que são todos funcionais, né? Você mesmo, todas as vezes que a gente conversou lá, foi sentada numa poltrona e tomando um vinho. Mas eu cheguei a fazer reunião na sala de reunião também. ali na frente, lembra? Na frente, então tem isso também, né? Tem. E o que é legal, aquilo foi feito para isso. Lá não tem mesa de atendimento, né? Tem aquela coisa, senta aqui com o projetista, não existe isso lá. Os espaços lá são para os nossos parceiros utilizarem também. Então, vocês mesmos, já fizeram algumas reuniões lá da Florida Connection. Isso. Então, a gente fez justamente para poder... A gente pensa muito nessa questão da troca, né? Da questão da parceria. Então, o network nesse momento é importante. Tem uma designer, muito amiga minha, que ela mexe ela constrói piscinas aqui, né? E ela nem trabalha. Ela fez até a minha Summer Kitchen, ela fez a minha casa, Cibele Pastore é o nome dela. Conheço ela. Conhece a Cibele, da Greenville. Ela fez umas coisas lá em casa já. Ela é uma grande amiga aqui, uma amiga querida.
ela, às vezes tem um cliente ou outro dela que a gente consegue atender, mas ela não faz a parte interna, né? Mas, por exemplo, ela sempre, quando ela precisa de um espaço para reunir com os clientes dela, às vezes sábado, domingo, ela tem a chave da loja, pode entrar lá dentro do espaço e ela se reúne com os clientes dela. E por que a gente faz isso? Porque ela fazendo isso, a gente está expondo também. Então, o cliente dela vai lá para discutir o projeto da piscina ou da Summer Kitchen e está vendo, e está sentindo O ambiente, o né? ambiente de lá. Porque a gente apostou bastante no sensorial também, né? Você entra lá, então, desde o cheiro, desde do jazzinho, no volume certo, né? A temperatura, tudo isso, a parte sensorial faz parte da experiência. Acho que a experiência... E quem é a pessoa que tem, assim, essas ideias principais? Vem de você, né? Vocês são... acho que são todos nós. Vocês têm outros sócios, mas você é o criador aí, mais inovativo. Eu acho que vem de todos nós. Eu acho que vem a ideia não nasce nunca de um só, né? Às vezes, para mim, eu sempre penso assim, quando você senta para ter um brainstorm assim, às vezes você fala alguma coisa que, a princípio, aquilo solto possa não valer nada. Mas aí outra pessoa coloca uma outra coisa solta que aí você junta já começa a dar forma. E aí quando você está trabalhando em equipe, você consegue dar forma a coisas que você fala, nossa, que genial, né? Então acho que a Levita nasceu dessa maneira. E você acha difícil desbravar esse mercado? Olha, fácil não é. Ainda bem que não é fácil, porque se fosse fácil também não seria sustentável. Muita gente está tentando, assim, a gente torce até bastante, assim, tem muita gente chegando aqui. E a gente torce que as pessoas, porque mercado em Orlando tem muito, né? Eu sou super pró-business. Eu também torço muito pelo sucesso de todos os empresários. Exato. Até porque a gente tem uma reputação a zelar aqui entre brasileiros, entre empresários aqui. Então, fácil não é, né? Mas os desafios são alcançáveis. Eu posso falar alcançável, São... achievables, né? E eu acho que a gente está, todos os nossos milestones, a gente está conseguindo cumprir. Até falar um pouco até de números, a gente, começando essa operação em março, a gente projetava... Nós estamos em dezembro de 2024. Dezembro de 2024. E vocês começaram em março de 2024. Em março, nós né? Então, 7 meses, 8 meses. Né? Então, nesses 8 meses, a gente projetava fazer de fechar o faturamento em 1 milhão. Nós estamos passou um pouquinho de 3, e não acabou o ano ainda. Que fantástico! Parabéns! E a gente está com mais ou menos 4 milhões de dólares em orçamento nesse momento. Que a gente está trabalhando em projetos. Então, superou bastante a curva que a gente tinha projetado. Né? E ainda assim, que eu te falei que a gente teve 4 propostas de abrir franquias, a gente ainda... Não é a hora, a gente não está estruturado ainda, então a gente segurou. Tem toda a razão. É muito tentador, né? Você abrir, falar, não, vamos abrir, não. Tem que Parabéns, tem que ter toda essa... cauteloso, sim. Não, tem que ser. Tem muita coisa ainda para testar, para aprender, para vocês... Tem muitos processos que a gente está testando. Imagino. Agora, você falou de avião, então você às vezes traz de avião, é isso? É bem comum trazer de avião. Mas não é muito mais caro? Às vezes sim, às vezes não. Né? Às vezes sim, às vezes não. Depende. E quando você fala avião, é avião de carga? Avião, às vezes de carga, mas a maioria das vezes é avião comercial. Na verdade, você contrata o transporte, né? E a transportadora encaixa. Os aviões comerciais trazem carga também. Por isso que eles não querem que a gente leve mais de 23 quilos. Pode ser. Porque eles ganham bastante aquela dinheiro com mudança isso, de viu? 32 para 23 eu odiei, cara. Nossa, é muito complicado conseguir 23 quilos. E um volume só, né? Porque ainda bem que eu sou 2 de preferred, 32. eu sou preferred, então eu sempre carrego 2 malas. Porque é bom carregar. Não, a gente traz muito de avião porque às vezes o cliente está com pressa. Então o que a gente faz a gente sempre oferece, quando você vai fazer o seu projeto, a gente foca no projeto primeiro, às vezes são várias vezes que vai e volta o projeto para o cliente final, para o arquiteto, designer, até chegar, vamos focar primeiro no projeto. Chegou no projeto, que é o que você quer, é exatamente isso, aí a gente vamos trabalhar no estimate agora. E o estimate a gente sempre fornece com 60 dias, que é no frete marítimo, e a gente dá a opção de oferecer no frete aéreo, que vai de 30 a 45 dias para entregar. E qual é, em percentual, se você consegue me dar esse número, de mais caro o aéreo?
Então, o aéreo é uma incógnita. Eu já cheguei a pagar 9, 10% do valor da venda no aéreo, o que é muito bom, e já cheguei a pagar 60%. Então, depende. O coeficiente que você faz... É muito mais fácil calcular o marítimo, porque o marítimo é um container. A gente traz 2, 3 containers por mês. Eu sei o valor do container, vazio ou cheio, ele vai ter aquele valor. Então, é fácil calcular e saber a porcentagem que ele significa na venda. O aéreo não dá para chutar. A gente precisa sempre pedir uma cotação. Então, se você tem o seu projeto, a gente vai pedir uma cotação para 2, 3 empresas parceiras e a gente passa direto para você falar, vai ser X. Né? Às vezes, quanto maior o projeto, mais barato ele fica. Não em valor, mas em porcentagem. Acho que a gente tem que focar na porcentagem. Então, a gente trouxe agora, por exemplo, 17 toneladas numa última carga que chegou semana passada, retrasada, e isso daí significou 9% do valor do transporte. E isso é bom. É quase o que custaria de navio. E aí você sai do Rio Grande do Sul, vai para onde a carga? Vai. Em Santa Catarina, lá, aquele porto... Ele normalmente, na verdade, vai para Porto do Rio Grande, ali mesmo, quando é marítimo, vai para Rio Grande, e do Rio Grande ele sobe, né? Eu fiquei sabendo recentemente, por que chega mais rápido no norte aqui dos Estados Unidos? Jacksonville? Ah, não. Não, chega mais rápido em Boston, por exemplo, do que Orlando, porque o navio passa direto. E depois ele volta. Aí ele vai parando, né? Por isso que demora. Entendi. Em Boston é muito mais rápido. Que interessante isso, né? É porque eu acho que quando ele volta, ele deve carregar, sei lá, deve voltar carregado também. Às vezes ele atravessa o canal do Panamá e vai para a costa oeste, né? Mas a gente teve recentemente esse programa das cheias, né? Lá no Rio Grande do Sul, há 2, 3 meses atrás. Mesmo? Como é que vocês ficaram? Então, a nossa fábrica, dano zero, o pessoal da fábrica, assim, ninguém teve nenhum problema. A gente foi super afortunado nesse sentido, a fábrica não parou um dia, mas 90% das empresas gaúchas foram afetadas, né? Então... Gente, foi uma calamidade. Foi uma calamidade, acho que é uma das piores que o Brasil já enfrentou, e aí a logística ficou muito difícil, porque a gente está numa região alta, né? Então, não inundou lá, nada... Mas a gente ficou ilhado. Mas né? E os seus funcionários sofreram? Não. O pessoal de Bento Gonçalves, está todo mundo na serra. Teve muitos deslizamentos de terra lá tal. Muita gente, infelizmente, perdeu a vida. Do nosso pessoal, a gente foi bastante afortunado, realmente ninguém teve nenhum dano. Foi uma bênção mesmo. Mas teve muitos desafios logísticos por essa questão de ficar ilhado ali, né? Não conseguia escoar. A gente não conseguia ir para Porto Alegre, não conseguiu. Tinha uma rota para o caminhão sair para ir até São Paulo, mas era só um frete aéreo que estava funcionando, né? Posso fazer uma pergunta do seu business, que é uma curiosidade que acho que tem gente que tem. A gente aprende a falar MDF. Uhum. É uma madeira fabricada. O que é isso exatamente? O MDF... Ela é politicamente correta. Ela é politicamente correta. Ela porque ela é feita com madeira de reflorestamento, pinos, eucalipto. Então, ele é triturado. Então, essas madeiras de... Isso aqui é MDF? Isso é MDF. Existe o MDF e o MDP. O que é MDF? É Medium Density Fiberboard. É fibra de média densidade. Então você pega a madeira mesmo, de reflorestamento, no caso do MDF, ela moe, ela vira quase um pó, né? Ela é moída bem pequenininha as partículas, e ela é misturada com algumas resinas, e ela sofre uma compressão, mas assim, super forte, eu não sei de precisar quantas toneladas por metro cúbico que você Isso vocês não fazem? Isso que não, isso a gente não faz, a gente compra pronto já. Já compra pronto? Sim. No Brasil tem lá 4, tem meia dúzia a gente chama de chapeiros, né, que são as grandes, por exemplo, a Duratex, que é bem conhecida, ela é uma das empresas que fornecem chapas, a Guararapes é outra gigante. Essas empresas são multinacionais que fazem essas chapas, então todas as fábricas moveleiras compram, ninguém produz isso. Então, MDF é isso? E o que você falou? MDP. O MDP é a mesma coisa, só que ao invés de ser, a partícula é um pouquinho maior. Em vez de virar pó, ela fica uma partícula um pouquinho maior. Em termos de qualidade? Qualidade, as duas são excelentes. O MDF ele é ligeiramente mais caro, o MDP ele é um pouco mais barato,
Em termos de visual, você acha que dá É igual, porque todos eles são laminados, né? Então você... a qualidade e o visual é o mesmo. A gente usa bastante, e depende do projeto, a gente mescla. Por exemplo, quando você quer fazer algum trabalho, numa cava, alguma coisa especial no móvel, ou fazer uma calha para embutir um LED, por exemplo, a gente usa o MDF, né? Que você tem mais, você consegue trabalhar mais nesse produto. Mais em detalhes, você diz? Em detalhes. Porque, por exemplo, quando a gente faz, o nosso nível de customização quando a gente... o que é caro aqui nos Estados Unidos? Serviço. Aí ia falar mão de obra. Mão de obra. Então, o serviço é caro, o produto é barato. No Brasil é um pouco o contrário, né? O produto é mais caro e o serviço é mais barato. Como a gente tem a fábrica lá, a gente faz, antes de colocar o projeto para produção, passa pelo... Eu tenho um anjo aqui que trabalha com a gente, que é o meu supervisor de obra, ele é arquiteto também. Esse cara, ele pega todos os projetos antes de produzir, com uma visão de instalador e de arquiteto, ele consegue ver exatamente pequenos ajustes que ele teria que fazer na obra e ele já pede para fazer na fábrica. A gente fica no exercício constante de tentar diminuir o máximo possível o tempo de serviço de execução aqui. Então, se eu conseguir entregar a sua casa em um dia menos do que normalmente eu entregaria, porque eu fiz um furo a mais ou uma cava a mais na fábrica, que lá apertando um botão a gente faz, a gente faz isso, né? Então, a gente está num exercício constante. Que legal isso, hein? Quantas pessoas vocês são agora no time como um todo? Aqui nos Estados Unidos, a gente está já próximo a 20, aqui só a equipe aqui nos Estados Unidos, e lá no Brasil a gente está, na operação da Levita, nós estamos com 28, para ser bem exato. Que fica dentro da fábrica. Mais 28? Só no Brasil. Deus abençoe. Tudo isso? No Brasil. Nossa, eu não tinha noção que E precisava de eles tanta ficam lá gente dentro da assim. fábrica, isso, mas só cuidando da operação dos Estados Quer dizer que Unidos. agora você dá trabalho no Brasil e dá trabalho nos Estados Unidos. Não, a gente é multinacional, né? Que legal, que legal. Não, a ideia é isso, a gente tenta usar o máximo de expertise que a gente tem ali, porque aquela região é uma região moveleira, então as pessoas parecem que nascem com aquilo no sangue já, né? É incrível, né? Então Uma coisa que eu ia te falar, assim, eu amo imóveis, amo decoração, amo móvel, amo isso. É uma coisa que... Teve uma época que estava uma crise tão forte no real estate aqui, que eu já tenho a minha licença desde o ano 2000, que eu acabei vivendo de aluguel, assim, um ano que só fazia aluguel, que a gente ganha pouquinho. E aí eu falei, será que eu vou virar designer? Porque eu gosto. É como fazer festa. A Janine, que faz festa aqui na cidade, você deve estar me ouvindo, espero que sim. A gente entrevistou ela outro dia, ela falou, você não vai me contratar? Eu falei, mas eu adoro fazer as minhas festas. E ela já fez coisa para mim, mas eu gosto. E aí eu queria te perguntar uma coisa, a inspiração vem da onde? Porque de cores, de textura, vocês participam de feiras, Itália, o que é? É sempre Itália? Não, a gente está sempre super antenado a isso. Não é só sempre Itália, a gente também vê as tendências também. O Brasil também dita moda, viu? Na área moveleira também, né? Tendências também, bastante. Então a gente tem sempre, assim, dentro da nossa da operação na fábrica, tem um pessoal que é só de design. Então, constantemente testando. Que nem agora, eu voltei de lá semana passada do Brasil e estou indo agora de novo sexta-feira. Achei tão lindo, eles fizeram... a gente faz aqueles puxadores embutidos, que a gente faz a cava, né? Só que eles fizeram orgânicos, tipo oval, redondo, meia elipse, fizeram umas coisas diferentes. Eu tô tendo uma ideia que eu não posso contar aqui. Depois, no particular, eu vou falar com você. Tive uma ideia agora. Vamos conversar. E eu achei tão lindo aquilo, e eu vi um pouco como é que funciona o exercício lá. Então, é essa equipe que fica só buscando tendências e testando. Então, tem lá um laboratório lá que é só para testar isso. Que legal. Mas nós não somos únicos nisso, isso aí todo mundo faz. Eu vou te contar uma coisa, que não tem a ver com minha ideia é outra. Eu fiz uma mini casa cor aqui. Que legal. Uma vez. Uma casa gigante lá no Kings Point, de um cliente que nós estávamos vendendo essa casa e estava difícil de vender. Casa frente, tanto lago quanto um pedaço de golfe, uma super casa. E precisava ter um diferencial. Uma festa diferente. Uma época que a gente fazia muito
que a gente chama de Brokers Open, mas na verdade não foram só para brokers, foi para brokers e seus clientes. E aí eu peguei, junto com uma arquiteta que deu essa ideia, a gente fez cada ambiente foi decorado por E assinado por um designer daqui, local. Então, a maioria que você imaginar, a Mônica Garcia, Daniela Passos, que são minhas amigas há muito, cada um escolhia um ambiente e fazia a decoração. E aí a gente fez uma festa e ficou muito legal. O pessoal da Florida Excellence, eu conheci, eles montaram você conhece eles? Conheço. Eles montaram uma sala de estar lá maravilhosa, me apaixonei, foi uma das reformas que eu fiz aqui. E a Michelle e a Ellen nem existiam naquela época, elas não estavam morando aqui ainda, faz bastante tempo já. Ah, que legal. E é uma coisa que foi bem legal, hein? E você faz, a gente tem muitas reuniões tá tendo muito brasileiro, principalmente para cá, que quer incorporar, que quer construir, que está investindo aqui, e que constrói casas lá em Port Charlotte, que estão construindo casas, né? E eu sempre tenho essa ideia, falar assim, gente, a gente tem que pensar um pouco diferente, senão a gente vai ser só mais um. Tudo que eu vou fazer na vida, eu sempre tenho essa pegada. Então tem alguns que eu tenho conversado, falo, gente, a gente tem que fazer alguma coisa que, é claro, não precisa, você não vai ganhar dinheiro em cima dos móveis que a gente vai colocar nessa casa, mas pelo menos você consegue vendê-la mais rápido, né? Então, às vezes, a gente consegue fazer um projeto que não aumenta muito o valor final de custo da construção da casa, mas ela vende 1-2 meses mais rápido do que normalmente venderia. Já é o lucro que ele ganhou em fazendo aquele upgrade. Aqui as casas, lembra a minha casa que eu construí aqui, que comprei com vocês, inclusive, ela não vem com closet, não vem nada, vem aqueles aramados, né? Vem cozinha e banheiro, e olha lá, mais nada, né? Então, se você colocar umas prateleiras no seu closet... A Camila, que trabalha comigo, a Camila Riquetti, e ela é também, né, ela é designer, tal, corretora, e aí ela sempre fala, existem algumas coisas que não vai tirar, porque a gente quando vende uma casa nova, assim, você não quer que tenha uma personalidade específica, Sim. Você quer uma coisa neutra. Mas tem coisas que... são fáceis de você... básicas, tipo um closet. Isso tipo é básico. um lavabo, né? Uma coisa que não vai fazer, mas pelo menos fica uma cara bacana. E ela sempre faz esse tipo de recomendação. A menina que organizou junto comigo esse evento chama Flávia. Ela é uma arquiteta, não sei se você conheceu ela. Qual que é o sobrenome dela? É a Flávia... Ai, Flávia, você vai me desculpar. Ela atua muito em Miami, ela é do Sul, ela é de Santa... A Flávia Gueiros. A Flávia Gueiros. A Flávia Gueiros. E a Flávia, isso mesmo, a Flávia foi a criadora desse livro que tem todas as arquitetas e tal. E o marido dela chegou a ter coisas lá, de móveis lá na África. O Leonardo Gueiros, A gente, outro dia conversando, a gente já se encontrou. A mesma época que eles estavam em Moçambique, eu também estava. Você tava? Aí quando você começou a falar dessa história, eu falei, nossa, eu conheço um casal. E é interessante que uma vez ela tinha uma corretora que trabalhava aqui, a Mari Marcelina, e ela mudou para Portugal. E elas eram muito amigas, a Flávia e a Mari. E ela fez uma decoração numa casa, em Windermere, e depois a Mari botou essa casa, teve que pôr a casa à venda. Ela foi, que a gente chama de porteira fechada, decorada pela Flávia. A Flávia fez um trabalho fantástico. E aí chegaram uns chineses, assim... Compraram. Cash, preço fechado, muito acima do valor de mercado, porque trouxe um valor que os outros não tinham. Ela é uma casa diferente, com certeza ela é diferente das outras, né? Aí é que tá. Olha quantos talentos. A gente já falou de quantos arquitetos aqui, né? Vários. Tem muitos. Tem muita gente talentosa aqui. Tem muita gente. E é muito gostoso. Eu trabalhei muitos anos no Brasil lá. Tinha momentos de prazer, trabalhando com alguns desses arquitetos. Tinha momentos assim, de desespero, porque era bem difícil no mercado de São Paulo trabalhar. Lá você brigava muito por preço, por produto. Aqui tem sido um prazer, assim, de manhã acordar e pegar... Eu moro 40 quilômetros ali da Levita, né? Eu moro no Intergarden, então... Mas eu nem preciso ir lá para o espaço, mas eu gosto de ir. Agora a gente acabou de pegar a gente alugou um warehouse de trás, então a gente vai montar um escritório ali. Ali, só que bem no mesmo complexo, mais atrás. A gente está precisando agora de um escritório, agora está...
Para trabalhar mesmo. Porque a Levita mesmo é feita para ela estar assim, para ser exclusiva. Quando você for lá, ela ser só para você naquele momento. E acaba sendo uma distração para vocês, e né? Tá de entrar gente toda hora. Na verdade, a gente que está ocupando muito aquele espaço, a gente está tendo reuniões o dia inteiro ali, e aí quando vem um cliente, o espaço está lotado. Mas é gostoso demais. Lá, as pessoas vão lá, é unânime, as pessoas falam, não gostoso. Dá vontade de ir embora. É muito gostoso mesmo. Você sabe que eu fico feliz super parabéns. Mas é verdade, é verdade. Aos poucos você vai me conhecer. Eu não consigo não ser verdadeira. E realmente é uma área muito, muito gostosa. Vocês foram muito abençoados na ideia, na concepção mesmo, né? E tá muito gostoso lá. Fico muito feliz de ouvir isso vindo de você. Com você certeza, é uma inspiração também. Eu já falei que um dia você vai fazer porque você falou que você gosta de coisa diferente. Eu também. Você vai conhecer a minha casa. Minha casa é uma casa antiga, que eu reformei ela inteira. Então, lá de fora eu não posso mexer muito, porque é um bairro Dr. Phillips, que você não pode nem mudar a cor da casa, então tem que enfeitar de outros jeitos. Mas dentro é a minha cara. E todo mundo faz a mesma coisa quando você tem o lugar da televisão. Começou a me dar aflição, porque é todo mundo igual. Eu falei, não, então a minha é uma parede branca e uma televisão no meio, mais nada. Mas ainda eu quero que a Levita seja assinante aí desse projeto. Vai ser um prazer, Rosana, vai ser um prazer. Eu quero, já falei para a Michelle, vou chamar vocês. Falei para a Ellen, a Michelle e a Ellen, que são minhas fazedoras de designers total. Elas acabaram de decorar minha casinha de férias, ficou um espetáculo. Não, elas são ótimas. Então tem muitos talentos e eu quero trazer todos esses talentos para trabalhar com a Levita, viu, pessoal? Porque o pessoal muito bom. A gente sabe que tem outras empresas, todo mundo trabalha muito bem, mas a gente ama esse conceito que vocês têm. Acho que a gente tá no caminho certo. Eu tô, de verdade, estava falando de manhã, eu acordo com vontade de ir para lá. É porque realmente uma coisa gostosa. Né? Porque tá acontecendo. Parece que as coisas. E tudo tem se encaixado, você entende? Sem correria, sem precipitação. Então, a gente indo bem aos poucos, fazendo uma fundação bem sólida. Maravilha, então. Você gostaria de dar um recado aí pro pessoal que está assistindo a gente? Eu acho que pode esse recado de você ser diferente. Eu acho que tem muita gente, acho que do Brasil, que assiste também o seu podcast, que pensa em mudar para cá e que quer empreender aqui. Olha, eu quero crescer meu podcast tão rápido quanto você está crescendo a Levita, porque eu comecei esse ano. Começamos depois de 25 então. anos aqui, falei, não, eu preciso fazer uma coisa diferente. Eu acho que tem alguns meses apenas, mas também está sendo um crescimento orgânico, com entrevistas legais, assim, bate-papos gostosos como você. Eu acho que é isso, tá? Obrigado até por você ter me convidado. Eu fiquei super feliz quando você me ligou para vir aqui. Quero voltar mais vezes. Né? Com certeza. Aí você traz o resto do seu time. Pois é, podia juntar todo mundo aqui. Podia sim. E sabe o que eu queria? Dar o endereço de onde é, ou como é que faz para a gente poder achar vocês? Olha, a gente tá. Eu acho que é mais fácil dar o. Tem como colocar o. Não, eu vou colocar. Felipe a gente tá na Exchange Drive 8240 Exchange Drive. Mais fácil é no nosso website. Aqui é bem pertinho, dá 10 minutos daqui. É isso aí. Mas Levita, com 2 T's, levita.com, lá tem acesso a todas as nossas redes sociais. Se puder nos seguir no Instagram, no Facebook, nas suas mídias sociais, a gente sempre está postando coisas novas. E a gente está no finalzinho do ano. Vamos ver se vocês fazem coisa nova para a casa de vocês. Sim. Né? Então... É isso aí, gente. Olha, amei o seu papo. Foi muito gostoso. Obrigada por você ter vindo. Foi um prazer. Foi uma delícia. Gente, olha, que delícia que foi. Então, se inscreve no nosso canal, aperta a campainha, porque toda segunda-feira tem coisa nova aqui no Connection Delight, tá bom? Um super beijo para vocês.